E aí, gente, tudo bem? Aqui é Rafael Mauri do Pensando Japão e hoje a gente vai ter mais um vídeo sobre cultura e língua japonesa e a gente vai falar sobre os contadores. Pra quem não sabe, quando você vai contar algo em japonês, você tem que colocar um sufixo de contagem. Bora lá! Então, gente, para quem já estuda japonês há um tempinho ou já fez alguma arte marcial, aprendeu a contar. Talvez você tenha pensado assim, em japonês é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, os japoneses tinham uma contagem tradicional que é até 10, que é hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yotsu, kokonotsu, to. Essa é a contagem tradicional japonesa. Essa contagem que a gente fala que é japonesa, né? Ichi, ni, san, shi, que nem eu falei agora há pouco, na verdade, ela vem do chinês. Não me lembro direito. Era alguma coisa tipo I, ar, san, su. Eu estudei muito pouco chinês, então não me lembro direitinho como é que é a pronúncia certa. Nem lembro mais como é que conta até 10, inclusive. Então, tinha essa contagem japonesa e a contagem chinesa. E aí foi passado, né, o som da contagem chinesa para o som japonês, para a fonologia japonesa, e aí ficou desse jeito. Ichi, ni, san, shi. Por isso que algumas pessoas até falam, é Ichi, ni, san, shi ou Ichi, ni, san, yon. E quando chega no 7, é shiti ou nana. É que está misturado a contagem tradicional japonesa e essa aqui veio da China. Só que para contar coisas em japonês, quando você vai contar coisas específicas, você vai ter que colocar essa contagem de origem chinesa mais um contador. Esse contador, ele traz a categoria daquilo que você está contando. Vou colocar aqui as mais usadas, mas tem muitas contagens, né? Muitos contadores, e vou deixar também no final uma bem específica, que é uma questão muito interessante. É um uso bem inusitado de um contador, que eu vou deixar para o final para vocês verem. Por exemplo, eu vou contar coisas pequenas e ou redondas. Então, eu vou usar o sufixo ko. Por exemplo, uma maçã. Ringo ga iko, niko, sanko, yonko. Então, quando eu vou contar coisas desse formato, eu tenho que usar esse sufixo ko. Por exemplo, o mai. Ele é usado para contar coisas finas, tipo papel, selo, envelope, cartão, tudo que é bem fininho, você vai usar o mai. Ichimai, nimai, samai. Outro contador é o dai, usado para máquinas, para veículos, vai contar bicicleta, ichidai, carro, 2 carros, nidai, 3 máquinas de Dohan Bike, né? A máquina de venda automático, né? Então, 3 delas, sandai. Por exemplo, o contador de pessoas vai ter uma regrinha especial. Vou contar a partir de 3 pessoas. Sanin, yonin, gonin, rokunin. Ou seja, a partir de 3 é tudo nin, justamente o sufixo de pessoa. Agora, quando eu falo uma pessoa é tori. Quando eu falo 2 pessoas é futari, que é justamente o resquício dessa forma de contar tradicional japonesa. Seria o hitotsu e o futatsu. Outros contadores, por exemplo, contar animais. Quando são animais pequenos, menores que pessoas, vai ser o contador hiki, ipiki, nihiki, sambiki. Então, esse contador para animais tipo gato, cachorro. Agora, se for contar um animal grande, você vai usar o kanji de cabeça, que é o kanji de atama, mas só que a leitura chinesa dele é to, ito, nito, santo. Contador de coisas encadernadas, livro, agenda, diário, dicionário. É esse aqui, satsu, satsu, isatsu, nisatsu, sansatsu. Mas por que é coisa encadernada? Se vocês forem olhar esse kanji, ele parece com um livro. Olha a origem dele, que legal. Antigamente, na China, porque kanji veio da China, né? Os livros eram vários filetezinhos de bambu que eram enrolados. Comparado com os livros da época, esse kanji realmente é muito parecido com o livro. Então, quando você for contar coisas encadernadas, você vai usar esse satsu. Quando vocês forem contar coisas compridas e finas, vai usar esse kanji aqui. 1, ippon, 2, nihon, 3, sanbon. Então, por exemplo, contar dedo, contar caule de árvore, contar banana, lápis, pincel, tudo que for nesse formato. Quando a gente for contar edifícios, casas, é o kanji de ken, iken, miken. No caso, se contar pares de coisas, a gente não fala um par de sapato, um par de meias. A gente vai usar esse kanji aqui, que é o kanji de pé, né, que é ashi, só que o onyomi dele, né, leitura de origem chinesa, é soku, isoku, nisoku. Está contando pares de sapatos. Também, quando você for contar anos de idade, aquela criancinha tem 1 ano. Issai, Nisai, Sansai. Mas cuidado, isso aqui é para anos de idade, né? Tipo assim, estou estudando japonês há 2 anos. Você vai falar nen, né? Nihongo benkyou shiteru no wa 2 nenkan. Realmente é o período de anos, né? Não é idade.
E é só relembrar vocês sobre a ordem, que é algo que a galera costuma confundir um pouquinho na hora de fazer as frases. Tem duas formas de sair gramaticalmente correto em japonês, mas a galera erra um pouquinho nas partículas. Então, por exemplo, eu vou falar, eu comi 3 maçãs. Então eu posso falar, ringo mitsu tabemashita. Ringo, maçã, o, partícula de objeto direto. Aí o número, o contador e o verbo. Você vê que não tem nenhuma partícula ligando no número, porque você não comeu o número, você comeu a maçã. Por isso que esse o tem que vir depois da maçã. Um erro bem comum é colocar o depois do número. Aí isso está errado. Ah, mas se eu quiser colocar primeiro o número, pode? Dá para fazer. Aí você vai falar mitsu no ringo tabemashita. Então, se você colocar o número antes do objeto, tem que ter esse no. Mitsu no ringo. Agora, se você colocar ele depois, aí vai ser ringo mitsu tabemashita. Tem algumas nuances de significado, mas a ideia geral vai estar correta gramaticalmente falando. Agora vamos lá para a curiosidade que eu quis deixar aqui por último. Em japonês, quando você vai contar aves, você vai usar esse kanji aqui, que é o kanji de asas. Vai ser lido como wa, ichiwa, niwa, samba. É o kanji de asas, logo eu vou contar qualquer tipo de ave. Galinha, cisne, corvo, pato. Só que por alguma razão também é usado para contar coelhos. Existem várias teorias, mas nenhuma tem certeza absoluta que veio disso. Então vou falar sobre algumas e aí vocês comentem aqui embaixo qual que vocês acham que é mais plausível para vocês. Uma delas é que antigamente em algumas regiões se usava esse kanji para contar coelhos e pássaros, por alguma razão que ninguém sabe o que, e aí essa região acabou unificando isso, porque simplificou as coisas, foi uma coisa de uso da linguagem que foi deixando para lá, assim, uma coisa bem, não foi planejado. Colocaram no mesmo buraco ali, na mesma classificação, todo mundo deixou desse jeito. Coisas que acontecem na língua, vai usando e fica daquele jeito. Isso é uma teoria. Outra teoria é que os coelhos, assim como os pássaros, eles são mais flexíveis, eles são mais bonitos, tem um lance assim que o movimento deles é parecido, então colocaram no mesmo grupo. Outra, tem muito da lenda japonesa, né, que na lua tem os coelhos, quem conhece Sailor Moon sabe até que eles fazem essa associação direta com a lenda, né, dos coelhos na lua. Quando você olha para a lua no Japão, parece que tem um coelho lá batendo, fazendo moti, e aí é um ser meio místico. Como é um ser meio místico, ele é mais elevado espiritualmente, associaram ele aos pássaros que voam, também tem toda uma mística aí por trás. Outra teoria, o budismo, né? Tem vários tipos de budismo, e a maior parte dos budismos que são de origem japonesa não tem essa questão de ser vegetariano, mas tinha uma questão de não comer carne vermelha. Mas o coelhinho é carne vermelha. Então, tem uma teoria que fala que alguns monges, para burlar o sistema, quando eles iam contar lá o número de pássaros, galinhas no caso, de frango, que ia ser comprado para o templo, eles colocavam os coelhos ali na mesma contagem para poderem comer carne de coelho e ninguém perceber que eles estavam comendo coelho também. E aí acabou que foi ficando dessa forma, e como comercialmente sempre usava o contador de asas de pássaro, né? Para os pássaros e para o coelho também foi ficando e virou uma coisa geral. Então tem várias teorias, essas foram as principais que eu vi, mas se pá, tem mais, vocês acham que qual que é mais convincente? De qualquer jeito, quando vocês forem contar coelhos em japonês, vocês vão usar o kanji de asa, só aceitem isso por mais esquisito que seja. Então é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado de aprender língua e cultura japonesa no Pensando Japão. Não se esqueçam que a gente tem aulas particulares e aulas em turma no Pensando Japão. Se quiserem entrar em contato com a gente para perguntar sobre preço, sobre metodologia, só falar aqui com a gente nas redes sociais e também tem o nosso WhatsApp. Muito obrigado por assistirem e abraço!